Oi, gente. Então, vamos lá começar o nosso GED da semana. É, a gente vai terminar aqui os impostos federais, né? Então, continuando, a gente tem o IOF, que é o Imposto sobre as Operações Financeiras. Aqui os pontos importantes que eu trouxe, né? Que ele está previsto no 153, inciso 5º da Constituição. Ele vai incidir sobre as operações de crédito, câmbio, seguro e sobre títulos de valores imobiliários. Então, diferente de outros tributos, a função principal dele não vai ser arrecadar. Na verdade, é engraçado porque quase todos os impostos ficam com essa mania de dizer que são extrafiscais, né? Hum. O IOF é extrafiscal, né? Pelo menos é o que ele se diz ser. É, A função principal dele não é arrecadar em regra, mas regular o mercado financeiro. E aí, por isso, se diz, né, que ele tem esse caráter extrafiscal, porque o governo ele pode aumentar ou reduzir as alíquotas para estimular ou frear o consumo e o crédito, que vai atuar diretamente na política econômica. Essa flexibilidade ela vai explicar o porquê que o IOF não vai se submeter ao princípio da legalidade estrita, né, quanto à alteração das alíquotas, nem a anterioridade da noventena, quanto à alteração das alíquotas, tá, gente? Já que seria inviável esperar esses prazos para aplicar as medidas de impacto imediato na economia. E, assim, então, se ele é uma exceção à legalidade estrita, lembrem-se que cabe ao Poder Executivo fazer essa mudança quando ele achar que é necessário. O fato gerador do IOF, ele vai variar de acordo com a operação financeira, então, no caso do crédito, ele vai ocorrer com a entrega ou a disponibilização do valor, no câmbio, com a entrega da moeda ou do documento equivalente, no seguro, com a emissão da apólice ou recebimento do prêmio, e nos títulos e valores imobiliários, vai ser com a emissão, transmissão, pagamento ou resgate. O STF ele consolidou esse entendimento de que saques em caderneta de poupança não vão configurar operação de crédito e afasta, né, a incidência do imposto dessa forma. Quanto aos contribuintes, né, a lei pode atribuir as responsabilidades a qualquer das partes envolvidas na operação. O lançamento ele é feito por homologação, então o contribuinte ele vai antecipar o pagamento e a autoridade fiscal ela vai posteriormente confirmar ou corrigir os valores, podendo lançar eles de ofício, né, a diferença. E aí, no caso do ouro, tá? Eu trouxe essa observação. A tributação ela vai ocorrer diferente, assim, porque se o ouro for tratado como mercadoria, pode incidir ICMS e IPI. Agora, se o ouro for tratado como ativo financeiro, só vai ser aplicado o IOF e com alíquota mínima de 1%. Então, a cobrança do IOF ela ocorre apenas na primeira operação, que é o desembaraço ali aduaneiro, e não nas transmissões subsequentes, que já seriam inconstitucionais pelo STF. E aí, o fato gerador do IOF, lembrando, vai variar por operação. Aí é que a gente tem o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o ITR, que ele também é federal, né? Porque esse já a gente está terminando os federais, está previsto na Constituição e incide sobre os imóveis rurais e tem como característica principal a extrafiscalidade, mas esse aqui realmente é extrafiscal, tá, gente? Ele é bem, bem baixinho. Ele não foi criado para maximizar a arrecadação, mas para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e incentivar o cumprimento da função social da terra. A base de cálculo dele é o valor da terra nua, tá? Ou seja, é o valor do imóvel sem considerar nenhum tipo de benfeitoria, construção ou plantação. E como esse valor ele não vai variar com o grau de utilização, o efeito prático é que quem mais produz paga menos imposto, porque a alíquota aplicada ela vai diminuir conforme o aproveitamento da área.
E aí isso vai funcionar como estímulo direto à produtividade. Então, o ITR, ele basicamente vai fazer uma direção oposta. Quanto mais você utiliza aquela terra, menos imposto é cobrado. E ele pode ser delegado pela União aos municípios para aumentar a receita, mas os municípios nem querem, porque é tão baixo. E a progressividade, ela foi reforçada pela Emenda Constitucional 42 de 2003, que determinou que as alíquotas do ITR elas deveriam variar para desestimular as propriedades improdutivas. A Lei 9.393 de 96 aplicava esse critério antes mesmo da emenda e ela combinava dois fatores, que era a área total do imóvel e o grau de utilização. Então, os latifúndios improdutivos, eles podem ter alíquotas de até 20%, enquanto as pequenas propriedades altamente produtivas, elas podem pagar só 0,03%. E o STF ele confirmou em 2018 a constitucionalidade dessa progressividade, entendendo, né, que ela reforça a função social da propriedade e respeita a capacidade contributiva. Também tem a imunidade das pequenas glebas rurais, prevista para esses imóveis de dimensões reduzidas, né, exploradas pelo proprietário que não possua outro imóvel, tá? A lei define esses limites, né, de até 100 hectares na Amazônia Ocidental ou Pantanal, até 50 hectares no polígono das Secas ou Amazônia Oriental e até 30 hectares em outros municípios. Eu trouxe isso aqui, gente, simplesmente por fins de trazer mesmo, mas isso aqui não é cobrado não, tá? E para corrigir essas injustiças, a legislação também prevê essa isenção em casos que o proprietário possua mais de um imóvel pequeno, cuja soma não das áreas não ultrapassa esses limites, tá? Aí, por fim, a gente tem os impostos sobre grandes fortunas, que é basicamente para inglês ver. Colocaram lá, mas ninguém nunca cobrou. Basicamente isso. Então, ele está previsto no 153, inciso 7 da Constituição Federal, que vai atribuir à União essa competência, né, de instituí-lo por lei complementar, e a lei complementar nunca foi feita. Então, apesar do STF já ter dito que o Congresso se encontra em omissão legislativa, né, em referência à questão do texto constitucional originário, tudo, nada foi feito e nada será enquanto eles não tiverem um prazo posto para eles, então não vai. E aqui eu trouxe só um pequeno esquemograma para vocês darem essa analisada aqui dos impostos federais, tá? Que são sobre importação, imposto de importação e imposto de exportação, sobre as operações financeiras, o IOF, acerca da propriedade rural, o ITR, produção e circulação, o IPI, renda e lucro, IRPF ou IRPJ. E é isso, gente. Um grande abraço. E conforme for passando o tempo, eu tô devendo vocês provas antigas e tudo, mas eu não posso divulgar ainda porque tem uns alunos que eu vou ter que fazer umas questões, enfim, porque ocorreu aí algumas aprovações antes da V3, mas depois disso eu vou dar um disponibilizado para vocês. E é isso, um grande abraço, já de hoje foi bem breve.